Em uma pequena vila na Sicília, Vito Andolini viu seu pai perder a vida em uma emboscada mafiosa. Seu irmão mais velho, Paolo, também teve a vida ceifada dias depois. Vito foi embora da pequena vila, cresceu, mas alguma coisa em seus olhos e em sua memória não o deixava em paz. Era o peso da vingança. Anos depois, Vito volta ao lugar de sua infância e com uma faca corta o chefão que tirou a vida de seu pai e irmão. Essa é uma história de vingança de uma tradição muito antiga da máfia italiana que foi imposta para os filhos daqueles que se perdem no conflito entre grupos criminosos. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História e vim pedir para vocês encarecidamente o like de vocês, que se inscrevam no canal e ative o sininho, porque já vem mais um vídeo bom aí para vocês. Vocês pediram pra gente começar a fazer uma incursão na máfia italiana e é isso que a gente vai começar a fazer nesse tema muito curioso que é a lei do primogênito. Vamos lá? Edu, por favor, amigo, roda a vinheta. Fala galera, beleza? A ideia desse vídeo veio depois que eu publiquei lá na nossa comunidade. A gente sempre tá publicando curiosidades lá, depois dá uma olhada. Uma fotografia da Letícia Battaglia, tirada em Nápoles, nos anos 80. Essa foto ficou muito famosa, pois ela faz alusão à lei do primogênito nas máfias do sul da Itália. Prestem muita atenção na imagem, galera. O menino está no velório do pai, um velório bem simples. A câmera capta os olhos do garoto. O pai desse garoto teve a vida tirada pela máfia, e nos olhos dele, do menino, é possível perceber um sentimento de atordoamento, mas ele será, segundo a tradição, encarregado de vingar o próprio pai. E de fato, pessoal, essa tradição existe há muitos anos e foi retratada muito bem no filme O Poderoso Chefão Parte 2 e também no livro homônimo aí do Mario Puzo. Vamos voltar ao passado então para entender melhor tudo isso daí, porque a gente tem que falar do contexto para depois encaixar os personagens e a tradição. Aliás, antes de entrar no assunto, muitas pessoas perguntaram na comunidade e nos comentários qual era a diferença entre máfia, cartel e facção. Vou explicar para vocês. Foi uma questão que ficou rodando esses dias aí pelos seguidores, porque enfim, a gente fala de máfia, de cartel, de facção e às vezes dá uma dúvida, né? A gente não tinha percebido que a gente não tinha separado e explicado cada um dos conceitos. Vamos aproveitar esse vídeo, que a gente vai começar a falar de máfia, para esclarecer um pouco isso para vocês. Pessoal, máfia e cartel são bem parecidos, só que máfia é a forma como os italianos e ingleses passaram a chamar certas organizações criminosas, e cartéis são do tronco linguístico espanhol, por isso muito usado no México e países como a Espanha que tem esse tronco castelhano. A máfia italiana nos Estados Unidos é chamada de Cosa Nostra. O termo máfia nasce na Sicília, uma parte no sul da Itália, uma pequena vila no sul da Itália ali, e significa para eles homens diferenciados. As características dos dois, tanto cartel quanto máfia, são: primeiro, controle de território; segundo, capacidade de causar medo socialmente; terceiro, operações em outros países, ou seja, transnacional; quarto, gera a lei do silêncio; e quinto, podem influenciar nas eleições de um país. Já facções são grupos menores, menos organizados e ainda sem poder político tão relevante para alterar e impor leis de silêncios em populações maiores. Geralmente sua influência não é tão grande, ficando apenas dentro de cidades ou regiões específicas, como até o tamanho de um estado. Ou seja, é como se a facção fosse o mercadinho da esquina, um mercado menor ou um médio empreendimento, e a máfia e os cartéis fosse tipo o McDonald's da vida ou uma empresa transnacional. Obviamente que são exemplos bem toscos e genéricos, mas assim, não existe um engessamento para pensar esses grupos. Uma facção pode virar um cartel e etc. Hoje, essa é uma discussão que se aplica um pouco ao primeiro comando aqui de São Paulo, pois já foram identificadas transações em outros países e ainda falta, segundo alguns especialistas, a influência política relevante. Mas para outros analistas isso já acontece. Mas essa não é a discussão aqui. Vamos voltar para a tradição do primogênito agora que a gente conseguiu especificar e esmerilhar para vocês melhor cada um
dos conceitos. Galera, as máfias italianas existem há muitos anos. Tem autor que fala de 200 anos, tem autor que fala de 150 e tem autor que diz que até antes disso já existia. A gente já podia falar de máfia. O fato é que os grupos mafiosos começam a ficar mais famosos quando a Itália se unifica e vira o país. Até meados do século XIX, galera, sei que é difícil imaginar isso, mas a Itália não era um país. Ela era um conjunto de regiões autônomas, como Nápoles, Sicília, Milão e Mantova. É também um pouco depois desse período, no meados do século XIX, que a Itália se industrializa. Mas o sul não se industrializa, o sul continua bastante rural. Basicamente o norte, ele é industrializado e o sul continua ali com muitas fazendas. E lá os grupos criminosos começam a agir. Como o Estado italiano estava preocupado com a parte norte do país, claro, tinha indústria de maior desenvolvimento, o sul ficava à mercê de chefões e grupos armados. E esses caras tinham códigos de honra entre eles e instrumentos que ajudavam a manter a sociedade ali funcionando. Um desses instrumentos de código de honra e de ética era a possibilidade de vingança. Quando alguém perdia a vida, o filho mais velho ficava responsável por buscar a vingança pelo pai. Então, a gente está acostumado em sociedades mais bem organizadas e burocratizadas a não fazer a vingança, a colocar a vingança nas mãos da justiça, e aí a justiça transforma isso no que nós chamamos de justiça, de uma causa justa, de uma pena. A justiça transforma a vingança numa pena. Agora, lá naquela região onde não tinha muito Estado, a vingança era uma forma de manter a sociedade ali funcionando. Então, galera, quando o chefão de alguma máfia tirava a vida de um pai de família, ele geralmente, esse chefão, mandava tirar a vida do filho mais velho do defunto, para evitar que o cara fosse vingado anos mais tarde. O filho mais novo ou do meio poderia se vingar? Sim, poderia, mas na tradição dizia que era o mais velho que era o responsável por isso. Até porque, pessoal, com o fim do pai, geralmente é o filho mais velho que ficava com as atribuições que era do falecido genitor, né? Ele acabava assumindo boa parte das funções do pai. E quando o cara perdia o pai, já tinha que começar a alimentar o ódio desde muito cedo, para não titubear na hora de arrancar a vida do algoz. No caso do filme O Poderoso Chefão, Vito não era responsável pela vingança do pai, era o seu irmão Paolo. Mas mesmo assim, Don Tito, o chefão do lugar, queria que todos os filhos perdessem a vida. Depois de muitos anos, Vito volta à Itália, na Vila Corleone, na Sicília, e tira a vida do velho que tirou a vida do seu pai. A vingança demorou, pessoal, cerca de 3 décadas, mas veio. E não importa quando ela vem. Quando um cara desse quer vingança, só sangue é a solução. E essa tradição continua muito forte na máfia italiana e nas regiões ali comandadas pela máfia italiana. Hoje ainda existe essa tradição, Joel? Eu não sei falar para vocês porque eu não cheguei a pesquisar a atualidade dessas organizações criminosas. Mas deixa nos comentários se vocês querem que a gente continue a nossa incursão pelas máfias. E aí a gente pode falar da Camorra, a gente pode falar da Coisa Nossa, a gente pode falar de várias organizações como essas, como elas se coordenam, se organizam, e aí a gente traz esse conteúdo para vocês. Mas a lei do primogênito, ela foi muito famosa durante o final do século XIX e durante praticamente todo o século XX. Eu vou pedir pro editor colocar a imagem de novo aí, para que vocês possam, nesses últimos segundos, olharem novamente pro rosto desse garoto e verem no rosto dele o ódio proporcionado pela possibilidade da vingança e pela perda do seu querido pai e genitor. Dê uma olhada aí no rosto dele, porque talvez depois da gente ter repertoriado toda essa história, você possa estar vendo uma coisa um pouquinho diferente aí. Para terminar, eu vou pedir o like de vocês, que se inscrevam no canal, ative o sininho e já sabem, né? Missão dada é missão cumprida. Deixe aí nos comentários os próximos temas que vocês querem ver no nosso canal. Um forte abraço a todos, fui!